Aconteceu, foi um plano de Deus, arquiteto do amor. Sei que não é tão fácil viver a dois. Se há flores na estrada, há espinhos também. O que mais me conforta é saber que o amor nunca vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar nem as ondas do mar, levar para longe. Tudo que nos aconteceu foi um plano de Deus, Arquiteto do amor. sei que não é tão fácil viver a dois. Se há flores na estrada, há espinhos também. O que mais me conforta é saber que o amor nunca vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar.
volta ao lugar. De repente a casa volta a ser um lar. De repente a gente senta pra ouvir. Só agora a gente para de exigir. De repente a gente volta a amar. De repente dá saudade de abraçar. De repente protegemos os avós, mas na verdade sempre estiveram sós. De repente o nosso barco se encheu. De repente não há rico e nem plebeu. De repente todo mundo quer remar, mas sem comandante não saímos do lugar. De repente a gente lembra que pecou. De repente só Jesus é o Senhor. De repente o bem vence o mal. Já não importa o que se fez no carnaval. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Um vírus misterioso surgiu. São mais de 17. Bom, a gente vai fazer mais um giro para falar do coronavírus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus, De repente tudo volta ao lugar.
Oi. Meus irmãos, eu saúdo a todos em nome de Jesus. Convido os irmãos para se colocar de pé. Nós vamos orar nesse instante, iniciando o culto ao nosso Deus, orando, pedindo a bênção do Senhor e convidando também os nossos irmãos que estão em casa, que a partir desse momento nos acompanham através da live, da web rádio, a orar conosco e interceder a bênção do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, te damos graças, Senhor da glória, por ter nos trazido até aqui nesta noite, Senhor, para celebrar o teu nome. Te damos graças, meu Senhor, por cada um dos nossos irmãos que estão aqui, Senhor, também os que estão em casa, ouvindo, Senhor, acompanhando o culto nesta noite, através da live, da web rádio, Senhor. Nós pedimos a tua bênção sobre as famílias, Senhor, visto ser hoje o culto da família. Deus amado, nós queremos te agradecer por todas as bênçãos com que tem nos abençoado, Senhor. E agora, meu Deus, que nesta noite, Senhor, o trabalho seja voltado tão somente para ti, Senhor. Recebe o louvor, a adoração e tudo que viemos deixar no teu altar. Fica conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos, e nós vamos celebrar o nome do Senhor. A irmã Keila e o irmão Adolfo estarão louvando ao Senhor com os 2 hinos congregacionais. Todos nós vamos celebrar o nome do Senhor, vamos adorar nesta noite. Depois da irmã Keila, eu convido o pastor Arthur, que estará efetuando a leitura da palavra de Deus. E depois de Arthur, o presbítero Ginaldo estará orando e agradecendo ao Senhor. Nós trazemos a nossa saudação aos irmãos nessa noite no nome de Jesus. Graças a Deus, mais uma vez nós estamos reunidos para adorar ao Senhor. Vamos cantar o 398 no Cantor Cristão. 398. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal.
Jesus, sou feliz. Com Jesus, sou feliz. Com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. 295 ainda do cantor cristão. Tudo entregarei, inclusive, né, a nossa família que está diante do altar do nosso Deus. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu. Tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto teu amor transbordar a minha vida.
tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Amém, Jesus. Saúdo a todos em nome de Jesus, todos os irmãos que estão presentes, que nos acompanham através da live. Vamos ler uma porção da palavra de Deus no Salmo 128. Salmo de número 128. Salmo de número 128. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Também tenho o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo ao Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, queremos, Senhor bendito, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, Te agradecer, meu Senhor da glória, por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos aqui juntos, Senhor, reunidos, louvando e bendizendo a Tua palavra, Senhor, porque é bom. E estamos aqui, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado e protegido, Pai. Queremos colocar nas Tuas mãos, meu Senhor bendito, toda a Tua igreja, as famílias, Senhor, da Tua igreja, desta cidade. Pai santo e eterno Deus, abençoa, Pai, aqueles que estão enfermos, meu Senhor da glória. Eu te peço, meu Senhor, crendo, meu Senhor bendito, na cura, meu Senhor da glória, na transformação daqueles que ainda não te conhecem. Pai santo e eterno Deus, Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor, toda a liderança da Tua igreja, do pastor até o mais novo convertido, meu Senhor bendito e eterno, em nome de Jesus, e queremos desde já Te agradecer por tudo. Amém. Amém, graças a Deus. Nós vamos dar continuidade louvando o nome do Senhor. E daqui a pouco nós estaremos ouvindo a ministração da palavra. Enquanto isso, vamos louvar ao Senhor com cântico. Eu quero convidar o nosso irmão Cesimar e família para louvar ao Senhor. Depois da família do irmão Cesimar, o irmão Fagner e família, e em seguida o grupo Cedro também estará celebrando o nome do Senhor. Vamos louvar, vamos adorar o nosso Deus.
trazemos nossa saudação nesta noite, no nome de Jesus. Vamos todos cantar, louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia. Desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia. Trazer pra você. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Amém. Louvado seja Deus. Nós trazemos a nossa saudação à amada igreja, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Estamos incumbidos nesta noite para prestar um louvor de honra e glória ao nome do Senhor, o nosso Deus. Eu, há muitos anos que sirvo a Deus aqui, mas nunca tinha feito isso, né? Sempre louvava só.
cantei com ninguém, agora depois de velho, um pouco distraído, foi me dando essa oportunidade. Mas Deus, Ele é poderoso. Quem confia nele não se decepciona, não. Pelo menos é o que eu acredito. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome de Deus, o Todo-Poderoso, que se faz presente aqui para nos auxiliar no louvor ao seu nome. Glória a Deus. Quando brilha a divina manhã, se reúne a família cristã. Recebe a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus. Oh, glória! Amém.
O Grupo Cedro tem o prazer de saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vai curar sua dor. Se um fio de escarlate salvou a meretriz e sua família, o que pode o sangue de Cristo fazer por você e por sua casa? Se um filho partiu, se um bem se perdeu, se o amor esfriou ou alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Sua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar, pois quem guarda sua casa é o leão da tribo de Judá. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa enquanto lá dentro a glória de Deus. Reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Se um filho partiu, se um bem se perdeu, se o amor esfriou ou alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Sua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar, pois quem guarda sua casa é o leão da tribo de Judá. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa enquanto lá dentro a glória de Deus. Reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa enquanto lá dentro a glória de Deus. Reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Pois a casa que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Amém. Agradecemos essa oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós estamos celebrando ao Senhor nessa primeira quinta, todas as primeiras quintas do mês, a Igreja de Cristo celebra o culto da família. Amém? Vamos ficar em pé e vamos agora ouvir a ministração da palavra do Senhor. Nosso irmão Bruno Jefferson já está conosco e vai ministrar a palavra do Senhor. Antes do Bruno, gostaria de convidar o bispo Tarcísio
para fazer uma oração e em seguida nosso irmão Bruno ministra a palavra de Deus. Eu saúdo a todos no nome de Jesus. Oremos, querido Senhor, Deus Altíssimo e amado, estamos diante do teu altar, meu Deus, em tua casa, onde nos reunimos para adorar, para louvar e bendizer o teu nome, para prestar culto ao teu santo e adorado nome. Pai, também para ouvir a tua palavra, Pai querido, e nós te agradecemos pelo privilégio de poder ouvi-la. Pai, queremos rogar a tua bênção pelo teu servo, o irmão Bruno, que estará ministrando a partir de agora. Pai, tu és o Senhor de toda a glória, que a unção do teu Espírito, meu Deus, a tua graça maravilhosa, seja com o teu servo, de modo que seja boca de Deus para falar com o teu povo nesta noite. Sim, Deus, fala conosco e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. A minha saudação a todos é no nome santo do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1, a começar do versículo de número 24, para a nossa meditação nesta noite. Livro de Gênesis, capítulo 1, começando do versículo de número 24. Toda honra, toda glória, toda ação de graças sejam dadas única e exclusivamente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gênesis 1 e 24, quem encontrou diz amém. Passamos a ler a palavra do Senhor. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Podeis se assentar no nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, tantos que estão presentes aqui no templo, quantos que nos acompanham através da internet, nesta noite de culto da família, nós vamos refletir acerca da primeira família, criada pelo Senhor nosso Deus, e com base na criação da primeira família, do primeiro casal, nós temos alguns princípios que nós podemos tomar por base para as nossas famílias e para todas as famílias que desejam seguir o propósito original para o qual Deus as criou. Não é à toa que a leitura escolhida não poderia ser diferente, já que estamos falando da primeira família, tinha que ser no livro de Gênesis, que é o livro dos começos, que é o livro das primeiras coisas. Segundo os estudiosos da Bíblia, muitos dizem que é o livro mais antigo que existe, havendo apenas uma divergência se o livro de Jó é mais antigo do que o de Gênesis. E ele foi estrategicamente colocado como o primeiro livro da Bíblia, porque ele nos dá um resumo de como o Deus que nós servimos é um Deus criador, poderoso e que ativamente decidiu criar todas as coisas.
a gente aprende no capítulo 1 de Gênesis que as coisas que aconteceram e que foram criadas não foram obras do acaso, não foram obras de um estrondo, não foram obras sem justificativa e sem propósito, não, Senhor. Nós cremos num Deus que ativamente quis criar todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, bem como ao continuar o seu relato nos demais livros do Pentateuco, deixou claro que a criação de todas as coisas estava e está no controle do Senhor nosso Deus. Perceba que esse primeiro capítulo vai tratar da criação de tudo. Deus disse: haja luz e houve luz. Ele disse: faça-se separação entre as trevas e a luz, e assim foi criado o dia e foi criada a noite. Também ele fez separação entre a terra seca e a água, que portanto dá a diferenciação entre os locais onde os animais terrestres poderiam viver e os seres aquáticos poderiam viver. Colocou as aves nos céus, para que o céu fosse também povoado, encheu de répteis na terra, criou todos os seres que existem, e fez tudo isso em 6 dias. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Chegando ao 7º dia, ele descansou para nos deixar o exemplo, porque o nosso Deus, ele nem se cansa, nem se fatiga. Ele descansou ao 7º dia para nos servir de exemplo, para que nós também dediquemos pelo menos um dia da nossa semana a estarmos descansando na presença do Senhor, ou estarmos buscando totalmente a Deus. E normalmente as igrejas cristãs fazem isso no domingo, primeiro dia da semana, dia em que Jesus ressuscitou, dia em que nós vamos para a escola bíblica dominical, dia em que nós normalmente separamos para, com a forma mais especial, dedicá-lo, adorá-lo e bendizê-lo na beleza da sua santidade. Então esse Deus Criador, ele fez a criação de tudo que existe, como eu disse, bem como todos os seres viventes. Perceba que no livro de Gênesis, sobretudo nos capítulos 1 e 2, você vai ver sempre Deus agindo de forma ativa. Note que você vai encontrar essa voz ativa sempre presente. E fez Deus, e Deus pôs, e disse Deus, e Deus criou, e Deus os abençoou, e fez Deus, e criou Deus, e Deus os abençoou. Note que todas as coisas relativas à criação são da ordem do Senhor nosso Deus. É por isso que nós cremos, defendemos e sustentamos que o nosso Deus é um Deus criador. É por isso que nós cremos no criacionismo e não no evolucionismo. Deus, ele não é um agente supervisor da história da humanidade ou um mero espectador do que existe na história da humanidade. Não, ele é um ser ativo que desde a gênese de todas as coisas quis nos criar com um propósito: o louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Perceba que a primeira família que foi criada, Adão, e depois foi criado Eva, portanto a primeira família, o primeiro casal, foi obra da Trindade Santa. A gente aprende isso no versículo 26 de Gênesis capítulo 1. E disse Deus: façamos o homem. Note que o verbo fazer aí está no plural, façamos, ou seja, façamos nós. Significa dizer que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, a Trindade Santa, atuaram diretamente na criação do primeiro casal. Deus, na sua onisciência, Deus, nas suas 3 pessoas benditas, resolveu por sua vontade e por sua soberania nos criar. E aí o propósito de Deus nos ter criado está escrito no versículo 26. Deus nos fez a sua imagem e conforme a sua semelhança. Deus queria, através do homem, coroar toda uma ação criativa dele, que já tinha feito o universo e todas as demais coisas. Deus nos fez como a sua imagem, como reflexo da sua semelhança, para que nós pudéssemos, através das nossas famílias, exalar, demonstrar
a glória de um Deus que não é somente santo, mas que é santo, santo, santo. Por isso que a família, ela é uma obra tão preciosa. Por isso que a família, ela é tão atacada pelo inimigo. Por isso que a família é o cerne de todas as discussões que envolvem a sociedade. Quando alguém quer atacar a Deus ou a sua palavra, procura atacar a família. Quando Deus quer destruir qualquer sociedade, Ele está sempre olhando para o pecado daquela sociedade, como fez com Sodoma e com Gomorra. Mas quando o homem quer destruir a sociedade, é por causa dos seus próprios pecados. Então nós precisamos entender, meus amados irmãos, que a Trindade Santa foi quem criou a primeira família. Por isso que nós, desta igreja, cremos num Deus que é um em essência, mas três pessoas distintas. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Por isso que aqueles que não creem, por exemplo, que Jesus é Deus, não têm parte conosco. Aqueles que não creem que o Espírito Santo não é Deus, não têm parte conosco. Nós cremos no Deus trino e uno ao mesmo tempo. E quem crê assim também diz amém. Então, meus amados irmãos, perceba que esse Deus criador e esse Deus ativo fez-nos a sua imagem e a sua semelhança. A teoria da evolução, que seria aquela que é utilizada pela comunidade científica para explicar o surgimento da vida e de todas as coisas, ela por si só não se sustenta. Ela nem é científica, porque não pode ser reproduzida em laboratório. Ela nem é explicável, porque já foi remendada diversas e diversas vezes, desde quando Darwin a enunciou. Ela nem tampouco tem argumentos sólidos que explicam o início de todas as coisas. É muito mais fácil, é muito mais cômodo e é muito mais lógico crer que pelas mãos de um onisciente Deus é que todas as coisas foram criadas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então a gente aprende ao ler esses primeiros versículos de Gênesis que existem pelo menos 3 princípios que norteiam a primeira família, né? Existem mais, mas pelo menos 3 que a gente pode destacar nesta noite. O primeiro deles é que a família de Deus, a família cristã, a família nos seus originais, ela é constituída de forma monogâmica. Ou seja, é um casal que tenha, portanto, um cônjuge só tem o seu respectivo cônjuge. Uma pessoa só é casada com uma outra pessoa. Isso é monogamia. O nosso Deus, Ele é um Deus que se agrada desse tipo de relacionamento, que há exclusividade entre os cônjuges. Todas as vezes que a gente vê na Bíblia uma terceira pessoa se envolvendo num relacionamento, a gente percebe o nosso Deus, na sua vontade permissiva, lá na frente, entregando aquilo que é a colheita daqueles que pecam, né? Quando a gente olha, por exemplo, Gênesis capítulo 4, versículo 19, lembre-se que eu disse que Gênesis é o livro dos começos. A gente aprende sobre o primeiro que feriu o princípio da monogamia bíblica, que foi Lameque. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 19, vai dizer que Lameque tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ada e a outra se chamava Zilá, né? Deus certamente não se agradou desse tipo de relacionamento. A sociedade da época de Lameque estava tão deturpada que feriu ao princípio da monogamia instituído por Deus com Adão e Eva no Gênesis. A gente aprende que outros homens da Bíblia foram extremamente prejudicados por terem ferido o princípio da monogamia na sua família. Que o diga, por exemplo, Davi, que ele, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, fraquejou de tal maneira que cometeu um adultério e um homicídio. Davi, ele adulterou com Batseba, que era a mulher de Urias, o heteu, e ele planejou a morte de Urias para ficar com a mulher dele. Resultado, a espada nunca mais se apartou da casa de Davi.
Nunca mais ele deixou de ter problema, começando dentro da sua própria casa. O seu próprio filho desejou matá-lo por mais de uma vez. Então a gente percebe, meus amados irmãos, que todas as vezes que a traição, o adultério, existiu no seio da família, até mesmo relatado na Bíblia, isso não terminou, nem tem como terminar bem. Porque o Senhor nosso Deus nos orienta que cada cônjuge deve, portanto, somente ao seu respectivo cônjuge. O homem não tem poder no seu corpo, tem-no na sua esposa. A esposa não tem poder no seu corpo, tem-no no seu marido. Portanto, o marido é da mulher e a mulher é do seu marido e ele só. Aonde tem dois, não tem conversa para três. E tem, quando é um homem, uma mulher e o terceiro é Deus no meio do negócio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um outro exemplo que a gente vê de ferimento ao princípio da monogamia instituído por Deus no Gênesis foi o clássico exemplo de Salomão. Salomão, ele teve pelo menos 1000 mulheres. Lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, diz isso claramente, que ele tinha 700 princesas e 300 concubinas. Ou seja, de casamento oficial ele tinha 700 e diamante ele tinha 300. Esse aí tinha coragem. Esse aí, no mínimo, não estava batendo bem, não, quando ele tomou esse tipo de atitude. A palavra vai nos garantir, nesse mesmo capítulo 11 de 1 Reis, que por conta das muitas mulheres que o rei Salomão teve, elas perverteram o seu coração. Meus amados irmãos, nós devemos aprender com esses exemplos, porque aquele que é sábio aprende com os erros dos outros para não cometer do mesmo jeito. O inteligente aprende com os próprios erros, mas é melhor ser sábio do que ser inteligente, porque o sábio aprende com os erros dos outros e não comete os mesmos na sua vida. Então, vendo os exemplos de Lameque, que foi o primeiro bígamo da história, de Davi, cuja espada nunca mais se apartou do seio da sua família, e de Salomão, apenas 3 dentre tantos exemplos que a gente poderia citar, que a gente aprende que o casamento, a família, sempre tem que ser, no que diz respeito ao casal, né, monogâmico. Ou seja, o marido contente-se com a sua esposa, a esposa contente-se com o seu marido. Seja grato a Deus por ele, ore por ele, ame-o, ache ele o mais bonito que tem, cuide dele, zele, porque é seu. Foi você quem escolheu, foi Deus quem abençoou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós não somos daqueles que se filiam a certas pessoas que confundem amor com paixão, como uma certa história que uma vez eu escutei, de uma pessoa que se congregava numa determinada igreja, e ela dizia que era de Deus um determinado casamento acabar, porque aquele homem casado tinha sido dela, era para ser dela. Isso é uma história altamente do demônio, porque Deus, ele não desmancha casamento para fazer outro casamento. Esse negócio da pessoa dizer, como isso é a história que eu tomei conhecimento, de que Deus queria terminar aquele casamento porque o homem era dela, isso não é de Deus, isso é do diabo. Então que fique claro, meus amados irmãos, que em tempos de pandemia como nós estamos vivendo, e somos obrigados a conviver um pouco mais dentro de casa, com o nosso cônjuge, com os filhos, com os nossos parentes, o índice de adultério, de traição tem aumentado exponencialmente. Hoje as pessoas adulteram, traem, por motivos cada vez mais fúteis. As pessoas trocam uma vida inteira, anos e anos de relacionamento, por uma noite, por causa de alguns momentos. E eu chamo a atenção de todos os presentes para que nós tenhamos cuidado nos nossos próprios relacionamentos. Porque quem está de pé, cuide para que não caia. Em tempos de pandemia, o número de divórcios tem aumentado. Hoje, o direito nos permite realizar um divórcio, desde que não haja filhos menores de idade e haja consenso entre o casal, até mesmo no cartório. Você vai ao cartório e dentro de poucos instantes,
se você não tiver filhos menores, se você tiver consenso entre a partilha dos bens, você resolve no cartório dentro de meia hora, 1 hora, um divórcio, né? As facilidades para se divorciar têm sido muito grandes. Mas eu quero dizer para todos os que nos escutam nesta noite, aqui presente e também através da live, o nosso Deus não é um Deus de divórcio. O nosso Deus é um Deus de casamento. O nosso Deus é um Deus de união. O nosso Deus ama aqueles que respeitam a instituição casamento, que se para o direito e para a sociedade, e para muitos está falida, para Deus permanece no mesmo propósito. Um homem, uma mulher e Deus no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o primeiro princípio que a gente falou foi sobre a monogamia. Um outro princípio que a gente aprende aqui no capítulo 1 e versículo 27 é que a família ela é oriunda de um relacionamento monogâmico e também heterossexual. Seria cômico se não fosse trágico a gente ter que defender uma coisa tão óbvia para nós. Mas infelizmente a gente vive numa sociedade onde isso tem sido defendido, que é normal, o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, o relacionamento entre pessoas transgêneras, o relacionamento entre pessoas transexuais, bissexuais, gays, lésbicas, simpatizantes e todas as demais formas afins do homossexualismo. Meus amados irmãos, isso pode ser comum, porque acontece muito, mas normal isso nunca vai ser. Normal é um homem e uma mulher. Isso é normal, porque assim Deus o fez. Mas o homossexualismo e todas as suas vertentes, bem como toda a sua militância, nunca jamais encontrarão respaldo na família como Deus projetou. Talvez alguém diga assim: é muito fácil dizer isso porque você não é. É muito fácil dizer isso porque você não conhece alguém próximo a você que o é. Mas eu quero dizer para os amados irmãos que o que Deus diz que é, é. E o que Deus diz que não é, não é. Porque o nosso padrão é o que Deus diz, não é o que você ou eu pensamos. Louvado seja o glorioso nome dele. Então note que no versículo 27, quando Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, o escritor claramente registra no finzinho do versículo: macho e fêmea os criou. Meus amados irmãos, Deus não se equivocou ao ter feito você homem, se você nasceu homem. Deus não se equivocou a tê-la feito mulher, se você nasceu mulher. O nosso Deus não se equivoca. O nosso Deus não se engana. O nosso Deus não tem erro, não tem sombra de dúvida, nem tampouco de variação. Você nasceu exatamente do sexo, do gênero que Deus queria que você tivesse nascido. E todas as vezes que alguém tenta mudar isso, é por conta dos seus próprios pecados, é por conta dos seus próprios desejos. Perceba então que o homossexualismo é mais uma vertente que tenta atentar contra a família. Você já parou para pensar, se todas as pessoas do mundo fossem homossexuais, o mundo estaria fadado à extinção, né? Deus quisesse fazer 2 homens para se relacionar, não tinha feito Adão e Eva, tinha feito Adão e Ivo. Todas as vezes que eu digo isso, eu me lembro do pastor Ivo, que ele olha para mim com a cara quando eu digo isso, né? Mas Deus, ele não se equivoca. Da mesma forma, irmãos, uma outra coisa que tem atentado muito contra a família, como Deus a criou, não é somente o homossexualismo, mas também a famigerada ideologia de gênero. A gente aprendeu na escola dominical e a gente defende nesta igreja que a ideologia de gênero não tem parte com o evangelho de Cristo. Que o evangelho de Cristo é um evangelho que fala dos princípios como Deus criou todas as coisas. A gente não tem como defender que o gênero de alguém é uma construção social, cultural, midiática, imposta pela sociedade, e que alguém vai aprender se é menino quando tiver certa idade, ou vai aprender se é menina quando tiver uma certa idade. Isso é uma coisa altamente satânica, dizer que uma criança que não tem condições, não tem a sua psique formada totalmente, tem a condição de com 8, 9, 10 anos decidir
apesar de ter nascido menino, que é uma menina, ou vice-versa. Meus amados irmãos, isso é lutar contra a própria criação de um Deus que é todo-poderoso. É você dizer, se você defende esse tipo de ideologia, que Deus ele se equivocou, que ele colocou um homem no corpo de uma mulher, ou colocou uma mulher num corpo de um homem. Nós não defendemos isso. Nós defendemos que macho e fêmea os criou. E assim nós ensinaremos nossos filhos, que em nome de Jesus ensinarão aos filhos dos seus filhos, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nas nossas famílias. Isso doa a quem doer. Seja eclético quem quiser ser, seja sincrético quem quiser ser. A igreja vai continuar defendendo o baluarte do evangelho, que é a coluna e firmeza da verdade. Na academia, na faculdade, nos cursos de direito, nos cursos de antropologia, nos demais cursos, principalmente da área de humanas, que tem essa discussão, porque infelizmente é uma discussão comum na sociedade, mas normal ela nunca vai ser. E dentro da igreja e fora dela, nós defenderemos a família como Deus a criou. Ainda que tenha alguém no nosso meio, sangue do nosso sangue, que se perverta nesse tipo de pecado. Ainda que aconteça dentro da nossa própria casa, o certo não vai deixar de ser certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. E o errado não vai passar a ser certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O certo é certo, o errado é errado, e o certo é o que está na palavra de Deus. Então, a família, como Deus a planejou, é monogâmica, ela é heterossexual e ela tem o propósito de gerar filhos. Note que no versículo 28, Deus abençoou o primeiro casal e Deus diz: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor nos orienta que, portanto, a frutificação, a multiplicação só pode acontecer entre um homem e uma mulher. Portanto, o nosso Deus é um Deus que tem proposta em perpetuar a nossa espécie, com o propósito também de perpetuar o louvor da sua glória. Cada bebê que nasce, cada criança que nasce é uma nova oportunidade de Deus dizendo: estou acreditando ainda na humanidade, no sentido de que através do meu filho Jesus, esta vida que está chegando na terra vai glorificar o meu nome. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então perceba que os três princípios básicos que a gente aprende, sobretudo no versículo 26 e 27 do capítulo 1 de Gênesis, é monogamia, heterossexualidade e o propósito de gerar filhos. Então nós devemos refletir neste culto da família sobre algumas questões relacionadas a isso. A primeira delas é se nós temos tido o zelo necessário com a nossa própria família. A coisa mais fácil do mundo é alguém dar conta da família dos outros. É alguém prestar atenção no que está acontecendo na família do outro. É alguém ir atrás de fuxico sobre a vida do outro. É alguém espalhar uma fofoca sobre a vida do outro. Quando uma tempestade muitas vezes está acontecendo debaixo do nosso próprio nariz, debaixo das paredes da nossa própria casa. Deus nos convida nesta noite, através dessa palavra, dessa rápida reflexão, a refletirmos como anda a nossa própria família. A pararmos um pouco para não darmos conta da família dos outros e olharmos para nós. Como tem sido a nossa família diante da presença de Deus? Será que a nossa família tem glorificado a Deus? Será que os membros da nossa própria casa têm dado um bom testemunho para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo? Nós precisamos refletir sobre isso, irmãos. Porque se uma família não estiver nos pés de Jesus, ela não pode subsistir de pé. O lugar mais seguro para a família é no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro para um casal é nos pés de Jesus, no centro da sua vontade. Não tem como a família subsistir se Deus não estiver no meio dela. Mas cedo ou mais tarde ela vai ceder às propostas do pecado, às propostas do inimigo e vai fraquejar.
Por isso nós precisamos orar e vigiar e orar, para que não caiamos em tentação. Perceba, amados irmãos, que uma outra reflexão que nós podemos fazer é se nós estamos cientes do quão nociva é uma traição para destruir uma família. Às vezes as pessoas não pensam e jogam anos de relacionamento fora por conta de uma noite. E não se engane não, isso não só acontece com quem não é crente não, acontece com quem é crente também, que não vigia. Acontece com o homem, acontece com a mulher que acha que a grama do vizinho é mais bonita do que a dele. Às vezes a que ele tem dentro de casa é muito mais bonita, é muito mais interessante, é muito mais crente, é muito mais abençoada, mas ele está com os olhos no lugar errado. E ao olhar para a do outro, que portanto não é dele, ele já começa pecando com a concupiscência dos olhos. O apóstolo João diz que 3 coisas pelo menos nos levam a pecar: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Então a gente tem que ter cuidado por onde a gente olha. Então eu pergunto aos presentes e aos que estão em casa: você tem ciência de que uma noite adulterando pode causar prejuízos impagáveis, irreparáveis para toda a sua família? Precisamos pensar sobre isso, porque o cônjuge que é traído nunca mais vai ser o mesmo. Ele pode até perdoar, mas não vai esquecer. Perdoar é você lembrar sem sentir dor, mas nunca mais as coisas ficam exatamente como eram antes, não tem como. Da mesma forma, os filhos acabam muitas vezes pagando o preço por conta dessa noite de adultério. Quantos e quantos casamentos não foram destruídos nessa pandemia? Quantos e quantos casamentos não têm sido destruídos através das redes sociais, onde as pessoas acham que atrás da tela de um celular ou atrás da tela do computador, Deus não está vendo o adultério que está acontecendo. Mas Deus está. Os olhos de Deus contemplam tudo. A palavra nos garante que se nós subirmos ao céu, Ele lá está. Se descermos ao mais profundo dos vales e ali fizermos a nossa cama, até ali a presença de Deus nos alcança. As trevas e a luz são para Ele a mesma coisa. Então cuidado com o que você faz no celular. Cuidado com o que você faz no computador. Traição não é somente na cama não. Traição começa com um olhar e com um pensamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma outra coisa que a gente pode refletir com base nos princípios que nós pregamos nesta noite, para se aproximar do término dessa mensagem, é se nós temos cultivado a união, a cumplicidade, o amor e o perdão no seio da nossa família. Meus amados irmãos, nós precisamos despender, isto é, gastar tempo com os nossos familiares. Talvez essa pandemia seja mais uma oportunidade que Deus esteja nos dando de estarmos mais próximos com a nossa família. Porque tem muitas pessoas que só vão visitar um determinado parente quando ele morre. As famílias não se reúnem mais no almoço, ao redor da mesa. Cada um pega o seu prato, um vai comer na cama, o outro vai comer no quarto, o outro vai comer na sala. As famílias não se reúnem mais no final da noite para conversarem um pouco, contar como foi o seu dia. Um pega o seu celular e vai para um canto, um pega a moto e sai para o outro, um arranja um outro compromisso. Sempre temos tempo para o que é de fora e muitas vezes falta tempo para os da nossa própria casa. Deus está nos dizendo nesta noite que se nós queremos uma família unida, precisamos gastar tempo com a nossa família. Precisamos estar com eles, tanto no dia da bonança quanto no dia da adversidade. Isso envolve união, isso envolve cumplicidade, isso envolve amor, isso envolve, sobretudo, o perdão. Os seres humanos são seres capazes de se magoar por qualquer coisa. É por isso que, nesse sentido, eu admiro muito mais os animais irracionais. Se você dá um chute num cachorro, ele lhe fez alguma coisa, comeu o seu chinelo, e você chateado dá um chute nele ou espanta ele, pouco tempo depois o cachorro vem para os seus pés balançando o rabinho e querendo conversa com você. Agora um ser humano, dependendo da índole dele, se você olhar torto para ele, nunca mais ele quer olhar na sua cara. Ele tem a raiva e a aversão a você até a última geração.
Se preciso for, ele vê você numa calçada, ele vai para outra calçada para não passar no mesmo lugar em que você está. Nós vivemos no meio dessa geração, meus irmãos, cheia de mimimi, cheia de não me toque, geração que não está interessada no perdão, mas geração que está interessada no conflito. Mas nós que somos cristãos e aprendemos com Jesus, nós entendemos que devemos perdoar não somente até 7, mas como o bom mestre ensinou, 70 vezes 7, isto é, sempre. Quem muito ama, muito perdoa. Não é feio para você que é pai pedir perdão ao seu filho quando você errar com ele, não. Feio é você não assim o agir. Da mesma forma, não é errado para você, marido, pedir perdão à sua esposa quando você magoá-la, não. Feio é você permanecer magoando-a e fazer pouco caso disso. Todos nós nos ferimos mutuamente, mas muito mais ferido foi Jesus. E ainda assim o nosso mestre achou que valeria a pena morrer naquela cruz por amor a mim, por amor a você e por amor às nossas famílias. Então nós precisamos perdoar mais para viver mais como Cristo nos mandou. Então eu encerro a mensagem dizendo que nós devemos nos lembrar da família como Deus a criou. Lembrando que o nosso Deus é um criador ativo, que ama o leito sem mácula, sem adultério. Um Deus que ama o relacionamento entre pessoas de sexo oposto. Como assim Ele o criou? E da mesma forma, um Deus que defende a família e que zela pela família, porque é na família onde o nome dEle é glorificado. Eu agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus pelo que ouvimos, ministração da palavra do Senhor. Nós vamos ouvir agora a família do diácono Adriano Góes e a família estará louvando ao Senhor e nós estaremos ofertando. Enquanto a família canta, a gente oferta para a casa do Senhor. E depois, o pastor Davi, depois que a família cantar, o pastor Davi tem a oportunidade de trazer as pastorais e o encerramento do trabalho. Nós temos o prazer de saudar a todos em nome de Jesus, amém? Vamos louvar. Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Ei, ei. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá. Controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle.
Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá. Controle. Deus está, Deus está. Controle. Deus está, Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No controle. Oh, 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 oh. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus. Só existe um Deus no controle. Deus está no controle. Deus está, Deus está. Não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. No controle. Deus está, Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Amém, meu Deus. Saúdo os irmãos e irmãs, no nome de Jesus. Na verdade, Ele está no controle, não parece, mas está. E a próxima reunião que a gente tem aqui será no próximo sábado. A reunião da mocidade, juntamente com os adolescentes, estarão aqui celebrando ao Senhor e a live acompanhando, né? A live é o carro-chefe dessas reuniões virtuais. E mandaram me dizer que o prefeito está elaborando um decreto e vai liberar as igrejas para aumentar o número de irmãos participando nas reuniões. Mas seja como for, para a gente é a mesma coisa. Porque, segundo me disseram, é 30% e a gente vai ter muito trabalho para colocar 30% do pessoal aqui, porque 30% da nossa membresia é muita gente. E aí a música que tocar, a gente dança. 20, 30, seja lá quanto for, a gente está preparado para
dar continuidade à obra de Deus nessa cidade. Em algumas cidades, os prefeitos reconheceram as igrejas como serviços essenciais. Mas aqui a gente não tem ainda essa posição, se bem que a igreja aqui já podia lutar, trabalhar para alcançar essa condição. Mas isso é o de menos. A gente está convicto de que Deus está no controle e a gente vai embora. Vai continuar na caminhada em nome de Jesus. Oremos por alguns irmãos, irmãs e amigos também que estão doentes e nos pedem oração. E a gente sabe que Deus é fiel em tudo quanto Ele realiza. E devemos estar tranquilos, apesar das dificuldades que nos cercam. Vamos continuar crendo, confiando e testemunhando que a gente crê nisso, né? A gente crê que Deus é fiel e que Ele continua nos dando a vitória que nós precisamos. Porque se a gente só conversar, só discursar, Ele é fiel, Ele é poderoso, não sei o quê, e se perturbar, não vai resolver o problema, nem para mim, se proceder assim. Ninguém. Mas a gente tem que, além de acreditar que Ele é fiel, a gente tem que testemunhar que acredita mesmo. Que acredita mesmo. Aqui tinha um cidadão, já um pouco idoso, era o José, eu toda vez esqueço o nome dele, José Benigno, né? Era o Benigno, era. O José Benigno disse que um dia o padre estava celebrando a missa, fazendo o sermão, e de repente perguntou aos assistentes: quem é que quer ir para o céu, levante a mão. Aí todo mundo levantou. Aí ele disse: segura a mão. E aí fez a segunda pergunta: quem é que quer ir para o céu hoje? Aí todo mundo baixou a mão. A gente quer ir para o céu, mas não quer ir tão cedo. Agora, essas são questões que a gente deve deixar com Ele, com o Senhor. Quando Ele quiser nos levar, Ele nos leva. Enquanto Ele quiser deixar, Ele deixa. E assim é que o crente continua a caminhada com muito fervor. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Pai Celeste pelo que Ele nos deu saber nesta noite. Eu vou pedir ao pastor Arthur para agradecer, orando, intercedendo ao Senhor pela igreja, por todos os irmãos. Vamos orar. Pai, nós estamos reunidos na Tua presença nessa noite, reconhecendo a nossa total dependência dos Teus cuidados, das Tuas boas mãos estendidas sobre cada um de nós, a nos guardar, a nos livrar de todo o mal. Oramos, ó Deus, em especial por nossas famílias, por cada família da Tua igreja, desse Brasil, que o Senhor continue, Deus, a falar a cada coração, que as Sagradas Escrituras continuem, ó Pai, a ser a nossa sustentáculo, pois sabemos que ela nos firma no dia mau. Leva-nos, Senhor, em paz para os nossos lares, livra-nos, ó Deus, do homem mau. Sabemos, ó Deus, que Tu está no controle de
toda a história e que absolutamente nada foge do seu controle. Ó Senhor, dá descanso ao teu povo, alegria, regozijo da tua presença. Uma boa noite, ó Deus, de sono a cada um de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus.